Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock e estrelado por Janet Leigh e Anthony Perkins, é um dos filmes de terror e suspense mais influentes já feitos. Quando este filme foi lançado, chocou o mundo inteiro, mas muitas pessoas não confiavam nele quando estava em produção. Hitchcock estava tão entusiasmado com este filme que ele não recebeu seu salário normal e optou por receber ganhos de bilheteria bruta, e como a Paramount não estava confiante neste filme, eles concordaram com sua proposta e Alfred Hitchcock terminou ganhando milhões com este filme. A propaganda de Psicose é lendária, com seus 6 trailers de 1 minuto, com o próprio Alfred Hitchcock nele, e não mostravam uma única cena do filme, percorrendo as locações de filmagem que criaram uma expectativa imensa para esta obra-prima do cinema de terror. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking. Ao longo dos anos, Psicose tornou-se o filme mais lembrado de Alfred Hitchcock, mesmo não sendo a sua melhor obra, por ser marcante e inesquecível. Sua assustadora sequência do chuveiro, filmada em 3 dias, contendo sangue feito de chocolate, a revelação do segredo de Norman Bates, o design marcante da casa do psicopata, a atuação impecável de Anthony Perkins, a trilha sonora de Bernard Herrmann, a fotografia lúgubre de John L. Russell funcionam como uma sinfonia em Psicose, que é um dos melhores suspenses já feitos, na minha opinião, e o melhor do subgênero serial killer. No lançamento do filme, Hitchcock fez com que os cinemas seguissem regras rígidas em que ninguém poderia entrar para ver o filme se estivesse atrasado, e ele implorou para o público não divulgar a reviravolta final do filme, algo que é impensável nos dias de hoje por causa de celulares e redes sociais, além da mania das produtoras revelarem tudo sobre o filme aos fãs antes de seu lançamento. Psicose é um dos meus filmes favoritos, pois eu gosto de filmes com lugares remotos onde algo obscuro está acontecendo e sabemos que não há qualquer proteção naquele lugar, onde todo socorro está longe, não temos telefones, polícia por perto e tudo está bem distante. Estamos em um cenário perfeito para o que acontece neste filme, que conta a história de uma mulher chamada Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, que rouba seu patrão e foge. Assim, ela se registra no hoje famoso Motel Bates e conhece Norman Bates, um jovem filho que é traumatizado por sua mãe e, apesar de ser um homem adulto, parece acorrentado por ela, que o mantém totalmente sob controle. E esse fato é revelado em uma cena em que Bates diz que a melhor amiga de um menino é a sua mãe, numa das falas mais famosas do filme. E o que faz Norman Bates ser tão único é a forma como ele é mostrado por Hitchcock. Ele não é como os outros assassinos solitários, frequentemente retratados em outros filmes, que são pouco atraentes e não têm ideia de como se relacionar com alguém. Pelo contrário, Anthony Perkins é bonito e charmoso neste filme, algo que Hitchcock queria para seu personagem, que aparentava ser uma pessoa muito simpática, de modo que o público pudesse se relacionar com ele e até mesmo entendê-lo e apoiá-lo, porque em grande parte do filme, se você nunca o viu antes, pensamos que ele é um pobre rapaz que está sendo controlado por uma mãe autoritária e disciplinadora que está solta ali matando pessoas no motel. E claro, temos a clássica cena do chuveiro, em que a personagem principal é morta no meio do filme, em uma cena famosa que muitas pessoas já falaram. Assim, não há muito do que eu possa dizer, além de que esta cena ainda hoje é muito eficaz, especialmente por ser acompanhada da música tema de Bernard Herrmann, que é uma das minhas partituras preferidas de todos os tempos. E para você que nunca viu o filme, é melhor parar por aqui, pois daqui para frente teremos mais spoilers que podem estragar sua experiência. Novamente falando de Norman Bates, eu lembro que quando eu vi este filme na TV pela primeira vez, eu fiquei preocupado com ele,
por causa de sua situação, já que Norman Bates tinha que encobrir os assassinatos de sua mãe, ao mesmo tempo que tentava administrar o seu vazio motel. Também lembro que fiquei chocado ao ver a mãe de Norman ser revelada com seu visual de esqueleto girando naquele assento, com a luz brilhando, fazendo a sombra se deslocar ao redor de seu crânio. Uma cena aterradora e inesquecível para um moleque como eu que tinha uns 10 anos de idade. Psicose foi um sucesso absoluto e abriu o caminho para uma longa era de filmes mais gráficos e violentos e com conteúdo sexual que, no meu ponto de vista, ainda não parece ter acabado. Quanto à narrativa, Psicose é um divisor de águas porque o espectador é premiado com 2 filmes bem diferentes dentro de um. O primeiro tem como estrela Janet Leigh, que vive a secretária Marion Crane. Na cena inicial, a câmera invasiva entra dentro de um apartamento e vemos ela de sutiã na cama com seu namorado, em uma cena bem ousada que foi extremamente discutida pelos censores da época, que eram apegados ao código de produção. Como o casal não tem dinheiro para casar, Marion decide furtar $40 mil de seu chefe e foge de Phoenix, no Arizona, dirigindo. O diretor faz o público acompanhar a fuga de Marion em detalhes, aproximando o espectador da personagem com a câmera que fica colada em seu rosto em médio plano e em close-up, e assim nos tornamos cúmplices dessa mulher e ao mesmo tempo começamos a sofrer por ela e ter simpatia por seus atos. Ela é acordada por um policial após passar a noite dormindo no carro à beira da estrada e sentindo que o mundo está se fechando à sua volta. Ela desvia da estrada e termina parando em um motel para passar a noite. Hoje, o famoso Motel Bates. Além de cansada e não enxergando nada contemporâneo, ela tem dúvidas sobre o seu ato e começa a repensar o furto. Ela é então atendida pelo atencioso rapaz Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que é dono do motel e que mora com sua mãe em uma casa próxima. Ele a coloca no primeiro quarto, que fica próximo ao lobby, e então Marion vai tomar banho. E é nesse ponto que Hitchcock puxa o tapete do público ao apresentar o maior plot twist de todos os tempos, com uma senhora que sugere ser a mãe ciumenta de Norman, assassinando Mary impiedosamente a facadas em uma daquelas sequências que, ao ser vista, jamais será esquecida, com a trilha sonora de Herman carregada de cordas e muita tensão e nos deixa desesperados. E eu imagino como a plateia da época deve ter ficado desnorteada pela surpresa e completamente confusa com um fato que pode ser resumido com uma simples pergunta: a protagonista está morta, e agora? É aí que Hitchcock começa seu segundo filme, sobre a investigação do desaparecimento de Marion por sua irmã Layla, feita por Vera Miles, e seu namorado Sam Loomis, interpretado por John Gavin. Só vimos Sam no início do filme e Layla aparece somente nesse segundo ato, e temos que novamente nos acostumar com um novo personagem. Mas agora, Layla é apenas um instrumento para impulsionar a trama, pois Hitchcock começa a mostrar seu verdadeiro foco e seu verdadeiro protagonista, Norman Bates, em uma atuação fascinante, sem exagerar nos trejeitos. Perkins fez um dos grandes papéis da sétima arte, tão grande que ele, que já gozava de certa relevância artística depois que fez Norman, jamais conseguiu desvencilhar-se dessa ligação com o psicopata assassino que mantinha a mãe empalhada em casa e tomava sua identidade com direito a peruca e vestido para cometer seus atos de insanidade. Seu trabalho é delicado, lentamente passando ao espectador seus profundos problemas, potencialmente de cunho sexual, talvez proveniente de abusos, mas que nunca tem origem explicada ou abordada, apenas insinuada, com Perkins assombrando pela forma natural, como transita entre um mero atendente de motel e um assassino cruel que acha que é uma senhora de idade. Psicose seria um thriller de assassinato perfeito se não fosse o seu final, e não estou falando aqui da resolução da trama do assassinato de Marion,
Eu falo, na verdade, dos 3 minutos finais em que Hitchcock não se furta em apresentar ao espectador uma explicação detalhada e desnecessária sobre a insanidade de Norman Bates na cena em que ele está preso e vemos um psiquiatra forense entrar na sala do delegado explicando para Layla e Sam tudo o que o espectador já sabe. Nada é deixado para dúvidas ou para discussões sobre a personalidade dividida de Bates que o faz agir como sua mãe, seguida daquela incrível e famosa cena final em que o rosto de Bates se dissolve em um crânio por uma fração de segundos e vemos uma corrente que puxa o carro do fundo do pântano, que para mim é uma simbologia da ligação das duas personalidades de Bates, o que pode parecer um pouco de exagero de minha parte, mas não deixa de ser interessante pensar em coisas assim. Com isso, Norman Bates é descortinado, desnudado de toda a sensacional obra que veio imediatamente antes, fazendo toda a sequência destoar completamente do que veio antes, e essa repetição no final é cansativa e quase chama os espectadores de idiotas. Talvez essa decisão tenha sido feita pelo mestre do suspense por causa do risco inerente ao próprio filme e o perigo de a plateia ficar sem realmente compreender tudo o que se passou diante do ineditismo da coisa toda. No entanto, mesmo com esses sérios problemas, Psicose continua sendo essencial, inesquecível e incrivelmente ousado para sua época. Assistindo Psicose novamente, podemos perceber que o que realmente assusta não é o gore e a violência, mas sim a sugestão, quando o nosso cérebro preenche as lacunas que faltam nas coisas que não estamos vendo. E é isso que verdadeiramente assusta, porque nossa imaginação é muito mais poderosa do que qualquer coisa que um cineasta poderia nos mostrar. E sabendo disso, Hitchcock fez sua personagem principal morrer no meio do caminho, brincando com a imaginação do público e introduzindo uma nova personagem principal, que também irá parar no local de crime. Psicose é um filme muito influente e continua muito emocionante e assustador até os dias de hoje, valendo muito a pena ser visto e revisto, merecendo nota 9. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Inscreva-se no canal, dê o seu like, também deixe o seu comentário aqui embaixo sobre esta obra de Alfred Hitchcock. Um abraço a todos vocês que são os melhores inscritos do mundo e até a próxima.